Seja bem-vindo ao canal Diretrizes Espíritas. Como sempre, a gente traz aqui para nossos estudos alguns temas que despertam a nossa curiosidade, porque a doutrina espírita é muito rica em informações, em esclarecimento e provoca, então, um debate. E o canal nosso visa isso, visa despertar o gosto pela leitura, o gosto pela pesquisa, para poder nós, então, enriquecer os nossos conhecimentos na atual existência e colocar em prática também, é claro. Hoje o assunto é este: destino das crianças depois da morte. Então, há uma série de informações a respeito. A mais tradicional é que as crianças, após a morte, viram anjos. Daí a igreja ter criado um espaço específico para ela, né, após a morte. Mas a gente verifica que são apenas ideologias, são apenas dados ou informações que visa dar um alento, dar um consolo. Mas na falta de uma coisa mais esclarecedora, criou-se esse dogma e não se discute sobre isso. E no Espiritismo a gente tem a oportunidade de debater esses assuntos. Eu entendo que para a criança, de forma geral, é bem mais fácil se desapegar de situações como, por exemplo, a duração da perturbação da desencarnação. Primeiro, então, a gente vai falar sobre a perturbação após a morte, que pode durar instantes até séculos. Entendo, então, que esse período da infância, ele é mais tranquilo de ser superado pelo espírito, pelo fato de ter ele vivenciado pouco tempo aqui na Terra. Então, eu entendo que seria então mais fácil dele se readaptar no mundo espiritual, ele como espírito. Então, vai ser essa a nossa temática de hoje. A gente vai verificar então no Livro dos Espíritos, Allan Kardec trabalhando esse assunto, quando ele estuda sobre o destino ou a sorte das crianças após a morte, dependendo da tradução. E na questão 199, ele então questiona a respeito disso, porque frequentemente a vida se interrompe na infância. Então já começa a questionar por que logo ali uma criança nasce, de repente desencarna, e qual foi o motivo que levou essa criança a morrer. Na concepção espírita, isso tem explicação. Na concepção que não seja espírita, também tem a explicação de acordo com seus dogmas, de acordo com seus fundamentos, que não vem o caso aqui hoje discutir. A gente vai analisar dentro da ótica espírita, então. A gente vai verificar, então, que Kardec, através dos espíritos, recebeu a seguinte resposta: a curta duração da vida de a criança pode apresentar para o espírito, olha só, para o espírito que o animava, o cumprimento da existência anterior, né, que foi interrompida antes do momento que deveria terminar. E sua morte, muitas vezes, constitui a aprovação ou a expiação para os pais. Então, a gente verifica aqui para poder nós entender. Então, aqui se discute assim, de forma assim, bem assim, clara, que a criança que desencarnou recentemente poderá ter sido um problema de origem, vamos dizer assim, física, né? Ou seja, alguma coisa aconteceu no seu organismo que impossibilitou dele dar sequência. A gente vai verificar daqui a pouco isso. Então, seria a primeira coisa, né? A segunda situação é que essa situação poderá ser uma aprovação para o espírito ou uma expiação para os pais. Ou seja, começa então já a mudar a ideia, né, o porquê das crianças desencarnarem tão precocemente. Aqui então abrimos um parêntese para que a vida poderá ser interrompida, né, de forma, né, antecipada. Como é que seria isso na visão nossa? Aí na questão 346, por isso que é bom a gente pegar o Livro dos Espíritos e as obras básicas e fazer esse paralelo nas colocações, porque ela tem que juntar todos os contextos e textos para poder ter uma ideia mais clara. Lá na frente fala qual a utilidade dessas mortes prematuras. Aqui então questionou, né, porque frequentemente a morte ocorre na infância. E aqui fala qual a utilidade dessas mortes prematuras. Mais uma vez coloca que a matéria poderá
se responsável por isso, um corpo debilitado. Então, essa morte, né, mais às vezes, né, de acordo com a nossa visão, é uma questão da matéria, do corpo, não ter sido bem trabalhado, ou às vezes outros fatores. Lembrando sempre que as causas poderão ser ou provação ou expiação, certo? Deixar bem claro esse momento aqui, juntando as duas questões aqui em análise, certo? Muito bem, a gente prossegue e vai verificar então que o espírito que acaba de desencarnar no formato de uma criança, vamos dizer assim, ele tem alguns motivos que poderá ser canalizado. Primeiro, a organização física ou o seu tônus vital não foi bastante capaz de resistir aos embates sofridos. Ou seja, vamos imaginar que uma criança aqui nasceu, né, e a mãe teve algum problema de saúde, isso afetou, né, o seu organismo, afetou e automaticamente vai afetar esse ser que vai nascer. Então, a vitalidade, né, a energia vital, né, que precisava nesse momento não foi suficiente para poder resistir a esse momento de embate, né, desse momento de luta para poder sobreviver. Seria o primeiro momento. O segundo seria uma coisa bem séria, seja por descuido dos próprios pais para com a saúde, o que é comum acontecer, ou por descuido ou desinteresse do tratamento médico. Ou seja, os pais aqui nesse momento poderão ser responsáveis pela morte dessa criança porque eles tiveram o descuido, não trabalharam bem isso. Exemplo, as vacinas que são dadas quando nasce, o exame de pezinho, tudo isso são preventivos para evitar possíveis doenças. Se fizer isso, o risco de minimizar os impactos que virão pela frente serão muito maiores. Agora, o contrário, se não fizer isso, o risco da morte prematura será muito maior. Então, a gente verifica aqui que os descuidos dos pais poderão fazer com que uma vida na Terra se antecipou em função de uma falta de trabalho, falta de atenção por parte dos pais. E, em casos normais, essa morte prematura, vamos dizer assim, poderá ser, de novo, uma prova para o espírito, certo? Ou uma expiação para os pais. Então, fica bem claro as causas que ocorrem a morte. Aí vem a seguinte questão: o que sucede ao espírito de uma criança quando morre pequenininha, né? O que faz o espírito, se seu corpo, né, que ele escolheu, né, o corpo que ele escolheu morre antes do nascimento? E qual a utilidade, então, né, um espírito tem na encarnação um corpo que morre depois de poucas horas, de poucos dias? Então, 3 situações que Kardec falou lá no livro dos Espíritos. A primeira, na hora que a criança pequenininha desencarna, ele vai se programar para ter nova existência. Uma coisa lógica. Ou seja, não demonstra que vai para o céu, vai virar anjo. Ele vai para poder programar para uma nova existência. Jogou por terra aquele dogma. Outra parte. O que faz com que ele aconteceu? Não, claro que morreu, né? Ao morrer, ele estava no mundo espiritual, para poder recomeçar uma nova existência, ele vai ter então que escolher um novo corpo, ou seja, vai ter que se afinizar, né, com um casal, para poder então, através desse casal, na concepção, ser elaborado um novo corpo que vai lhe servir de vestimenta, a coisa lógica. E a última pergunta aqui embaixo, né? A resposta é muito tranquila, né? Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem consciência da sua existência. A importância da morte é quase nenhuma. Frequentemente, o que já dissemos, é uma prova para os pais. Então, o espírito que nasce, né, e vive pouco tempo aqui entre nós, não tem assim nada que está sofrendo, ele não tem consciência, ele encarnou, está naquela fase de elaboração, a aprovação para os pais, ou expiação para os pais, né, de acordo com cada caso, ele desencarna. Por isso que ocorrem essas mortes, né, por aí afora. Mas lembrando, as mortes que não são previstas em função do descaso por parte dos pais. Aí vem a questão para poder analisar. Isso vale tanto para a criança como para todo mundo. Nós temos que analisar espírito, e não criança, certo? A alma tem consciência de si mesma, imediatamente após deixar o corpo,
Está perguntando se a alma, logo após desencarnou, ele tem consciência de recuperar a sua consciência no mundo espiritual. Aí coloca que, imediatamente, não é bem o termo, a alma passa por algum tempo em estado de perturbação. Claro que aqui vai encaixar os espíritos mais evoluídos, os espíritos mais interessantes, mais, assim, mais interessados com conhecimento. É só analisar a revista espírita e também no livro Céu e Inferno, que vai encontrar lá uma série de situações que mostram esse respeito. No final do nosso trabalho, a gente vai mostrar um detalhe sobre isso. Na questão seguinte, ele pergunta, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é o mesmo grau, da mesma duração para todos os espíritos? Ou seja, perguntando se vai para todo mundo da regra. Desencarnou, eu vou perturbar. Aí vai responder mais ainda o que a gente colocou anteriormente. Não, depende, olha só, depende, certo? Depende aqui da elevação de cada alma. Aquele que já está purificado, quando fala purificado não é puro, aquele que está mais livre da matéria, se reconhece de quase imediatamente, pois que já se libertou da matéria durante a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja existência ainda não está pura, guarda por muito tempo a impressão da matéria. A gente verifica então no caso da criança que nasce e desencarna em pouco tempo, não tem esse tempo de estar preso à matéria. Certo? Então, para ela, como nós colocamos anteriormente, é muito mais fácil desapegar e se tornar consciente no mundo espiritual como espírito. Mais na frente vai verificar, então, o que é a perturbação após a morte. Aí reforça o que a gente colocou anteriormente, certo? Já não vai entrar em detalhes sobre ela, mas só para poder ficar fixado na nossa mente. Aí, um detalhe que Kardec colocou. Por ocasião da morte, tudo, a princípio, é confuso. De algum tempo precisa a alma para se reconhecer. Ela se acha profundamente como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que lhe se apaga, olha só, é importante aqui, à medida que se lhe apaga as influências da matéria que ele acaba de abandonar. E à medida que se dissipa uma espécie de névoa, que ele obscurece o pensamento. Ou seja, coloca que na hora que ele desperta, há alguma coisa que contempla na sua mente, que dá a ele dificuldade de visualizar coisas melhores, mas à medida que ele vai se distanciando, vai se afastando da matéria, vamos dizer assim, ele vai ter essa lucidez. Só que a gente vai verificar um detalhe muito importante aqui, assim. Essa perturbação após a morte poderá ser, para alguns espíritos, algumas horas, igual Samson, em Kardec, na revista, lá no Céu e Inferno, como também para alguns que poderá ser de muitos meses e até muitos anos. Espíritos que ficam muitos anos desencarnados e não sabem que desencarnaram. Aqueles que, desde quando ainda vivem na Terra, se identificaram com o estado puro que os aguardava, são os que têm menos longa, assim, porque estava previsto para o futuro, porque eles compreendem de forma imediata a posição em que se encontram. Então, aquela pessoa encarnada que tem essa visão de futuro, independente de religião, uma vida equilibrada, uma vida tranquila, para ele fica muito mais fácil o despertar no além. Mas aqui verifica que, no caso da criança, que está aqui colocando, ela, por ter nascido, por ter desencarnado, melhor dizendo, nova, não tem ainda esse apego à matéria. Fica muito mais fácil de adaptar-se. E, aqui reforçando, que essa perturbação ela tem características especiais, de acordo com os indivíduos e principalmente com o gênero de morte. Vai ser o caso aqui, vai ser outro momento que a gente vai debater sobre esse assunto. Certo? Mais na frente vai verificar então o seguinte, aqui é uma coisa doutrinária bem importante. Semelhante ilusão se prolonga até o desprendimento completo do perispírito, aquele nosso estudo anterior. Só então o espírito reconhece e compreende que não mais pertence ao mundo dos vivos aqui na Terra. Ele continua vivo agora no mundo do além. Esse fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Então, reforçando
Para cada caso é um caso. Então essa perturbação, que aqui te colocou aqui em cima, ela vai se afetar de acordo com o nível de cada espírito, certo? Um nível de conhecimento, um nível moral. E aqui pergunta-se, para onde vai a alma após deixar o corpo? As pessoas acham que depois que desencarna uma criança, vai para um local específico para ela. Será que assim acontece? Aqui está perguntando sobre uma alma. Kardec deixou bem claro sobre isso. E para nós entender melhor, criança também é uma alma. Ela não vai se perder na imensidade do infinito, como geralmente se supõe. Ela erra, quando fala que erra, ela vaga no espaço e muitas vezes no meio daqueles que conheceu e, sobretudo, que amou, podendo instantaneamente transportar-se a distâncias imensas, ou seja, de acordo com ele, ele vai poder transportar a distância. E aqui uma sugestão para um livro para ser lido sobre esse assunto, chamado Narrações do Infinito, de Camille Flammarion, muito interessante, relata a morte de uma pessoa, ele vai narrando o processo de desencarne dele e o que ele percebeu após a morte no além. Muito bom o livro. E continuando, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma, quando falar que alma, tanto criança ou adulto, as percepções que tinha quando encarnada, sim, e outras que não tinha. Olha, de novo aqui falando sobre a matéria oferecendo obstáculo para que nós não tenhamos aqui na matéria as percepções que teremos quando desencarnado. Porque o corpo, qual o véu sobre ela lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, que no entanto se manifesta mais livremente quando este não tem mais entraves a vencer. Estou colocando que após a morte, certo? A alma vai conservar suas percepções e vai ficar muito mais livremente para poder ver coisas e mais coisas. E aqui um detalhe muito importante, seria a nossa vida no mundo espiritual. Está analisando pela ótica de Allan Kardec, tá, gente? Nosso trabalho vai ser sempre focar de acordo com a doutrina espírita base Kardec. Os espíritos das diferentes ordens, certo? Categorias, se acham misturados uns com os outros. Então, depois que eles encarnam, o que acontece? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se, olha só, evitam ou se aproximam conforme o grau de simpatia que reciprocamente inspiram uns aos outros, como acontece aqui encarnado. Ou seja, a nossa vida continuará a ser como aqui hoje no mundo espiritual. Não muda nada. Então, está colocando aqui que a gente vai se reunir no mundo espiritual, por uma espécie de afinidade, vão formar grupos ou famílias unidos pelos laços da simpatia e pelos fins que o visam. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade que se acharem aos que se lhes assemelham. Ou seja, a gente vai para o mundo espiritual sem nenhuma fantasia, vamos dizer assim, porque esse mundo espiritual vai ser, vamos dizer assim, a continuidade do nosso, e lá então a gente vai reunir de acordo com as nossas afinidades, certo? Não tem mistério sobre isso. E aqui na frente, a gente vai observar um detalhe muito importante, certo? Tal como uma grande cidade, onde os homens de todas as classes, certo? Em condições se veem e se encontram sem se confundirem, onde a sociedade se forma por analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocarem palavras. Ou seja, no mundo espiritual a gente vai regir pelo pensamento, vamos dizer assim, a gente vai se reunir na sociedade, no bairro, o que for, de acordo com nossos gostos, de acordo com a nossa sintonia, de acordo com a nossa elevação espiritual. E para concluir, a gente vai verificar então, que será que nós vamos encontrar com o nosso parente? Todo mundo que fica preocupado com esse detalhe. Depende da elevação de cada um de nós, certo? Não tem assim mistério. Vai depender de nós, certo? Alguns vão conseguir verificar, encontrar com seus parentes, outros não vão conseguir, certo? O que às vezes
é uma punição. Quando fala punição, não é castigo, tá, gente? É alguma coisa que ainda não os ajuda a encontrar com o parente. Mas a gente vai, no mundo espiritual, dar continuidade a esse núcleo familiar, ou até mais, de acordo com o que nós tivermos lá. E para poder encerrar, né, o espírito que de uma criança morta, em tenridade, é tão adiantado como um adulto, às vezes bem mais, porque pode ter vivido muito mais e possui mais experiência, maior experiência, sobretudo se progrediu. A gente verifica então que crianças são espíritos. Né? Não vai para o limbo, não vai para o purgatório, não vai para o céu, como todos nós, vai continuar sendo, e ele vai se adaptar a esse novo mundo, né? E dependendo da sua evolução, ele poderá então assumir a forma que mais lhe convir, né? A anterior ou aquilo que nós aprendemos através da doutrina espírita. Não vai ficar no mundo espiritual como criança para sempre, nem vai crescer como criança e depois jovem, não. Ele vai chegar lá, na hora de tomar consciência, ele vai então assumir uma postura, uma forma que mais lhe convir. Certo? Então é um tema instigante que merece um estudo aprofundado de cada um de nós em nossas casas espíritas. Um abraço e até outro momento aqui no nosso canal.